Então sejam todos bem-vindos, os presenciais e os virtuais que nos acompanham online. Que possamos então fazer um bom trabalho hoje falando de saúde. Antes, uns recadinhos. A partir do dia 7 de fevereiro nós voltamos os estudos presenciais aqui na casa. No dia 10 de fevereiro, que seria então a palestra pública na quinta-feira, também volta a evangelização. Então as crianças que estão já matriculadas ou novos que queiram matricular já podem voltar. E por causa do distanciamento nós estamos fazendo então ainda o passe aqui no salão ao final da palestra, né? Então fiquem nos seus lugares e durante a prece final é realizado o passe, tá bem? Então vamos à nossa prece inicial. Espíritos amigos, Mestre Jesus, estejam conosco, nos auxiliando, nos intuindo, nos sensibilizando para o bem. Que possamos, nesse momento, estarmos receptivos ao aprendizado, um momento que o planeta exige nova postura, novas atitudes. Não é mais possível viver da mesma maneira em que vivíamos até hoje. Exige atitudes renovadas. E para isso pedimos ao Mestre Jesus que reforce a nossa fé, a nossa esperança, para que possamos seguir os seus passos. Que assim seja. Então, amigos, da palestra de hoje, o tema surgiu inicialmente desse livro, Inteligência Emocional, de Daniel Goleman. É um PhD em psicologia. Não é um livro espírita, é um livro de ciência tradicional. Vou começar por ele, lendo alguns trechos, para que a gente possa introduzir o tema e saber o que a ciência pensa da saúde, principalmente da interferência das emoções, dos sentimentos. E numa segunda parte nós vamos procurar então mais a fundo a opinião espírita com Emmanuel. Esse é um livro com várias edições. Essa é uma edição ainda da década de 90. E um dos títulos do capítulo é o seguinte: Os benefícios clínicos do otimismo. Diz então o autor: os crescentes indícios sobre os efeitos clínicos adversos dos sentimentos de raiva, ansiedade e depressão, portanto, são muito fortes. Então, a ciência tem indícios de que a depressão, do que a ansiedade e a raiva possa afetar a saúde física. Tanto a raiva quanto a ansiedade, quando crônicas, podem fazer com que a pessoa fique mais suscetível a várias doenças. Ao mesmo tempo que a depressão, talvez, não possa ser associada ao contraimento de doenças. Ela dificulta a recuperação clínica e aumenta o risco de morte,
sobretudo em pacientes mais fragilizados em virtude de doença grave. Então, suspeita-se que a depressão, talvez ela não crie uma doença, mas ela dificulta a recuperação. No parágrafo seguinte, ele traz uma pesquisa para argumentar esses dados que ele traz sobre essa influência. O título é O custo do pessimismo e os benefícios do otimismo. Tal como ocorre na depressão, há ônus clínicos acarretados pelo pessimismo e vantagens correspondentes ao otimismo. Por exemplo, 122 homens que tiveram um primeiro ataque cardíaco foram avaliados quanto ao grau de otimismo ou pessimismo. 8 anos depois, dos 25 mais pessimistas, 21 haviam morrido. Dos 25 mais otimistas, apenas 6. Então, feita essa pesquisa com esses 22 homens, selecionaram os 25 mais pessimistas e 8 anos depois, desses 25, 21 tinham falecido. Já os 25 mais otimistas, apenas 6. Então, tem uma relação aí dessa força de vontade. A forma como encaravam a vida revelou-se um melhor provisor de sobrevivência do que qualquer outro fator clínico de risco, incluindo a extensão do dano causado ao coração no primeiro ataque, bloqueio de artéria, nível de colesterol ou pressão do sangue. Em outra pesquisa, os pacientes mais otimistas, entre os que iam se submeter a uma cirurgia de ponte de safena, tiveram uma recuperação muito mais rápida e menos complicações clínicas durante e após a cirurgia do que os pacientes pessimistas. E ele continua: como seu primo irmão, a esperança na recuperação tem poder curativo. As pessoas que confiam na recuperação são naturalmente mais capazes de suportar circunstâncias adversas, inclusive problemas de saúde. Num estudo de pessoas paralíticas por danos na coluna, as mais confiantes conseguiam conquistar maior grau de mobilidade física em comparação com outros pacientes com danos assemelhados, mas que eram pessimistas. A esperança na recuperação é muito importante nos casos de lesão espinhal, pois este é um tipo de tragédia clínica que envolve normalmente pessoas em torno de 20 anos. Ficam paralíticas devido a acidentes e que terão de lidar com essa dificuldade durante muitos anos. A maneira como reagem emocionalmente será determinante para que se esforcem para obter um melhor desempenho físico e social. E ele finaliza: o motivo pelo qual uma perspectiva otimista ou pessimista afeta a saúde é uma questão aberta a várias explicações. Então, ainda não há uma definição da ciência, se tem ou não tem interferência. São apenas especulações, teorias, sugestões, mas ainda não é definitivo. Uma teoria sugere que o pessimismo leva à depressão, que por sua vez interfere com a resistência do sistema imunológico a tumores e infecções. Uma especulação não comprovada até o presente. Ou pode acontecer de pacientes pessimistas não se cuidarem. Alguns estudos constataram que os pessimistas fumam e bebem mais e fazem menos exercícios que os otimistas. E são, em geral,
mais descuidados com a saúde. Ou pode ser que um dia seja descoberto que a fisiologia da esperança possa biologicamente ajudar o corpo em sua luta contra a doença. Então a ciência tem uma expectativa, uma esperança que um dia seja comprovado que as emoções, que os sentimentos interfiram na saúde física. Esse então é um livro da década de 90, mas eu tenho um da década de 50, que eu peguei o texto base então para a gente conversar hoje, é de Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier. Pensamento e Vida, no capítulo 15, ele vai nos trazer de forma muito mais direta, diferentemente da ciência tradicional, a ciência espírita vem afirmar que sim, tem influência. Tanto é que nós não temos, por si só, uma doença física. Ela começa sempre no emocional, o físico é apenas o resultado. É de tanto sobrecarregar o sistema, digamos, emocional, em que ele aparece no físico. Mas, vamos lá então. Diz Emmanuel, para quem não conhece a doutrina espírita, Emmanuel era o mentor espiritual de Chico Xavier. Muitas obras que Chico Xavier escreveu foi ditado por Emmanuel. Então toda a obra de Chico Xavier foi coordenada e orientada por Emmanuel, que ditou algumas obras. E essa é uma delas. A saúde é assim como a posição de uma residência que denuncia as condições do morador, ou de um instrumento que reproduz em si o zelo ou a desídia das mãos que o manejam. O que Emmanuel quer dizer com isso? O exemplo que ele dá, quando nós vamos fazer um julgamento de uma morada, de uma casa, nós batemos o olho e pela forma que está a casa, a organização, a limpeza, o jardim, nós já podemos fazer uma ideia de que tipo de pessoa mora lá, não é? Se ela é organizada, se ela é limpa, se ela é exigente ou não. Emmanuel diz que a nossa saúde é a mesma forma. Se bater o olho na nossa vida, é possível saber quem mora nesse corpo, o que pensa, quais são as emoções que predominam. Portanto, nós somos o resultado do que pensamos, do que sentimos, e isso expressa no nosso corpo. Na nossa condição, muitas vezes, em doença. E segue ele. A falta cometida, um erro qualquer, opera em nossa mente um estado de perturbação, ao qual não se reúnem simplesmente as forças desvairadas do nosso arrependimento, mas também as ondas de pesar e acusação da vítima e de quantos se lhe associam ao sentimento, instaurando desarmonias de vastas proporções nos nossos centros da alma e a percutirem sobre a nossa própria instrumentação. Deixa eu criar aqui uma historinha de forma didática para que a gente possa entender melhor o que ele está dizendo. Imagine que eu atropele alguém com o carro e naquele momento de ansiedade e desespero eu fuja do local e não preste socorro. Vou embora.
Chego em casa, eu já estou arrependido, mas sem coragem de voltar. Aquilo vai me causar um sentimento ruim, vai me perturbar. Eu vou ficar com aquela culpa, com aquele remorso do que eu fiz. Esse sentimento ele já começa a trabalhar em mim, nas minhas células, no meu corpo, causando prejuízo. Então a própria consciência me cobrando, ela já vai começar a me fazer mal. Aliado a isso, a vítima também vai começar a me julgar. Ele fugiu, não me ajudou. E esse pensamento de cobrança da vítima, de forma justa, também vai chegar até mim e vai se somar àquele peso que eu já tinha. E isso vai cada vez mais aumentar a carga em mim. Além de todas as pessoas que se associarem à vítima, seus parentes, seus amigos, vão me procurar, vão direcionar a mim pensamentos de justiça, de ódio, de rancor pelo que eu fiz. E todo esse pensamento vem em minha direção e me prejudica. E é inevitável que nessas condições eu não adoeça. Porque o nosso corpo não é feito para isso, ele é feito para o bem, para o amor. Mas como nós estamos nesse processo de aprendizado, nós ainda estamos sujeitos a estes acontecimentos. Então, como proteger a nossa saúde já nesse primeiro momento? Evitando o erro, evitando o mal. Isso já é um dos pontos que começa a nos causar doença. Então não é algo exterior. Então temos duas notícias. A má notícia é que os nossos pensamentos, emoções e a dos outros contra nós, por isso é bom manter a boa amizade, a boa convivência com todos, o amor ao próximo, porque o que os outros pensam de forma justa em relação a mim, não um pensamento à toa, a pessoa simplesmente não gosta de você gratuito e isso vai te causar um problema. Não, porque daí isso seria injusto e na lei divina não há injustiça. Mas se ela pensar algo em relação a ti de forma justa, porque você tem uma dívida moral, isso começa a influenciar no teu corpo. Então temos essa notícia de que tem essa influência, mas temos a notícia boa, que isso está no nosso domínio. Fazer o bem e evitar o mal para não adoecer só depende de nós. Claro, como eu repito, na nossa condição ainda nós se atrapalhamos, nós acabamos cometendo alguns erros, mas que tenhamos em mente esse processo e que um erro cometido seja em seguida resolvido. Um erro cometido hoje, você não vai adoecer hoje, mas daqui uma semana, daqui uns 15 dias, é tempo demais para resolver algumas coisas. Vamos adiante. Continua Emmanuel. Semelhante descontrole apresenta graus diferentes, provocando lesões funcionais diversas. Logicamente, vai variar de acordo com o grau de ansiedade, de cobrança, de rancor, de ódio, de raiva, o erro cometido, enfim. Isso varia muito, né? Desde uma pequena gripe, uma dor de cabeça, a um câncer, algo muito mais grave. A cólera, o desespero, a crueldade, a intemperança criam zonas mórbidas da natureza particular no cosmo orgânico, impondo às células a distonia pela qual se anulam quase todos os recursos de defesa, abrindo-se leira fértil à cultura de micróbios patogênicos nos órgãos menos habilitados à resistência.
que diz Emmanuel aqui? Que esse nosso comportamento, portanto, diminui a nossa imunidade. Na nossa condição humana, nós não conseguimos ficar 100% o tempo todo, né? Qualquer acontecimento da nossa vida, a gente dá uma baqueada, como dizem no popular. Se a gente sair ali fora e roubaram a minha bicicleta, quebraram o vidro do meu carro, com certeza o nosso ânimo, a nossa resistência moral vai dar uma queda. É normal? É normal. Ela só não pode ficar em baixa durante muito tempo. Por quê? Porque a nossa imunidade diminui. E aí nós pegamos qualquer doença. Por quê? Porque as defesas do nosso corpo sentem esse desânimo e elas então acabam sendo frágeis a todas as doenças disponíveis. E isso é muito perceptível, porque que no ambiente, às vezes na mesma condição, alguns pegam a doença, outros não. É que uns naquele dia estavam no seu 100% de qualidade. Outros não, tiveram um dissabor da vida e não estavam bem naquele dia. No ambiente, por exemplo, aqui, quantos vírus, quantas bactérias, produtos químicos, tóxicos estão no ambiente? Nós estamos ao tempo todo sujeitos a isso. Mas por que uns adoecem, outros não? Uns mais grave, outros mais leve? Depende da nossa vibração. Então, cuidar desse sentimento, dessa nossa moral, é super importante para manter a saúde. Essas oscilações, nós temos que vigiar o tempo todo. Não podemos deixar que se prolongue por muito tempo. Então, aqui, reforçando a cólera, o desespero, a crueldade, a intemperança. Mas podemos acrescentar aqui a falta de perdão, ou não dado, ou não recebido, uma ingratidão, uma ofensa, que nós ficamos, às vezes, anos remoendo isso. Ah, ele não devia ter feito isso. Ah, ela não devia ter feito. Imagina há quanto tempo nós estamos expostos às doenças. E isso se torna um ciclo. Não há uma pesquisa, um dado científico, mas pela minha observação, e eu acho que vocês também podem lembrar de alguém, os felizes, eles estão sempre com boa saúde, a maioria das vezes. E os tristes geralmente estão doentes. Eles saem de uma doença e para outra. Então, você se pergunta, ele é triste porque é doente ou é doente porque é triste? Ele está sempre... Então, para sair desse ciclo, tem que ter esse bom ânimo e vigiar o nosso comportamento, a nossa conduta. É assim que muitas vezes a tuberculose, o câncer, a lepra e a ulceração aparecem como fenômenos secundários, residindo a causa primária no desequilíbrio dos reflexos da vida interior. Aqui Emmanuel usa os nomes das doenças da época, né? A lepra já não é hanseníase, o câncer, a ulceração, enfim, tuberculose, algumas doenças a gente já tem um certo controle. Mas, como esse livro é da década de 50, ele usa essa terminologia. Mas não é a terminologia que nos interessa, mas sim a essência. Então ele reforça aqui que todo o resultado que nós temos de doença, o reflexo é da vida interior. Somos nós que permitimos ou provocamos essas doenças.
todos os sintomas mentais depressivos influenciam as células em estado de mitose, estabelecendo fatores de desagregação. Essa mitose, então, é o processo normal da célula, ela vai se multiplicando, né, se renovando o tempo todo. O nosso corpo de ontem não é o mesmo de hoje, porque muitas células já se refizeram e se perderam, e esse processo é contínuo. E aqui só uma lembrança, por exemplo, no caso do câncer. O câncer não é um vírus, não é uma bactéria, não é uma doença que vem de fora, não é um... O que ela é? É esse processo aqui de mitose que começa a se formar de forma equivocada, desordenada, fora da ordem do sistema do corpo. Começa a se reproduzir de forma diferente do que foi programado. E o que provoca isso, se não é de fora? Então, vamos repensar algumas coisas. Mas como eu digo, isso não é um julgamento, não é uma cobrança. Essa é uma doença tão comum que todos nós estamos expostos. Mas sabendo disso, nós temos que saber que quando ela chegar à nossa porta, pensa, epa, o que eu tenho feito? O que eu posso fazer para melhorar? O que ela veio me dizer? O que eu tenho feito de errado? Porque a doença ou a dor em geral, ela não vem para ser um castigo, ela não vem para nos atormentar, para nos castigar de qualquer forma, não é um castigo divino. Ela vem nos dizer, epa, muda, está errado, faz diferente. Mas o desejo de qualquer doente é fazer o quê? Voltar para a condição anterior à doença. Para quê? Para viver da mesma forma que eu vivia. Mas é viver da mesma forma que vivia que te levou à doença. Não é para isso. Para. Pensa o que te trouxe até ali e muda. Você pode tomar remédio, pode fazer cirurgia, arrancar tudo, vai passar uns dias bons. Mas se você não mudar, a dor vai voltar e falar, olha, estou de volta, você tem que mudar, para. Se você não mudar, eu vou te levar. E numa próxima encarnação você vai ter que voltar de novo, fazer todo o trabalho. Para agora que dá tempo. Então a dor não é uma inimiga, a doença não é uma inimiga. Ela vem para nos auxiliar. Só que se fosse algo confortável e prazeroso, a gente nem dá bola. Mas quando dói, a gente para prestar atenção. A gente se incomoda e não quer esse resultado. Por outro lado, importa reconhecer que o relaxamento da nutrição constrange o corpo a pesados tributos de sofrimento. Aqui Emmanuel também reforça que, claro, a nossa alimentação também contribui, porque o nosso corpo físico, ele precisa do alimento. Então a falta, o excesso, ou o uso de mais de um tipo de alimento em detrimento de outro, ou seja, um desequilíbrio, vai causar problemas no nosso corpo físico, porque ele precisa estar também equilibrado, né? Ele vai demonstrar que está carente de alguma coisa. Então isso também pode ser uma fonte de doença? Pode, né? Uma parte mais visível, mais clara, né? O sistema precisa estar funcionando muito bem. Segue então Emmanuel. Enquanto encarnados, ou seja, aqui, como estamos, é natural que as vidas infinitesimais que nos constituem o veículo de existência retratem as substâncias que ingerimos. Alguém já ouviu aquela frase, nós somos o que comemos? Já, né? É basicamente isso.
Se nós nos alimentamos bem, de forma equilibrada, nós vamos ter um corpo de forma equilibrada. Nós somos o que nós ingerimos. Se a gente exagerar no excesso ou na falta de alguma coisa, vai dar problema. Muito lógico. Nesse trabalho de permuta constante, adquirimos imensas quantidades de bactérias patogênicas que, se instalando comodamente no mundo celular, podem determinar moléstias infecciosas de variegados caracteres, compelindo-nos a recolher, assim, de volta os resultados de nossa imprevidência. Ou seja, ao nos alimentarmos, nós estamos expostos a inúmeros contaminantes. Como eu falei, os agrotóxicos, bactérias, vírus, sujeiras de toda a ordem. E isso vai para o nosso sistema. Então, a nossa alimentação, ela está sempre sujeita a nos contaminar. Mas se nós tivermos o equilíbrio ainda alimentar e o equilíbrio emocional, nós conseguimos passar por essas dificuldades. Caso contrário, teremos o resultado da nossa imprevidência, que é o exagero, de toda a ordem de comida, bebida, ou damos preferência para um tipo de alimento mais gorduroso, mais açúcar, enfim. O que os nutricionistas vêm nos alertando há muito tempo. Mas não é somente aí, no domínio das causas visíveis, que se originam os processos patológicos multiformes. Nossas emoções doentias mais profundas, quaisquer que sejam, geram estados enfermiços. Então aqui os nossos comportamentos, a nossa alimentação vai trazer essas complicações que já tratamos, mas as emoções do mundo do invisível também. Os reflexos dos sentimentos menos dignos que alimentamos voltam-se sobre nós mesmos, depois de convertidos em ondas mentais, tumultuando o serviço das células nervosas que, instaladas na pele, nas vísceras, na medula e no tronco cerebral, desempenham as mais avançadas funções técnicas. Acentua-se ainda que esses reflexos menos felizes, em se derramando sobre o córtex encefálico, produzem alucinações que podem variar da fobia oculta à loucura manifesta, pelas quais os reflexos daqueles companheiros encarnados ou desencarnados que nos conjugam ao modo de proceder e de ser, nos atingem com sugestões destruidoras, diretas ou indiretas, conduzindo-nos a deploráveis fenômenos de alienação mental na obsessão comum, ainda mesmo quando no jogo das aparências possamos parecer com pessoas espiritualmente sadias. Então aqui Emmanuel faz uma espécie de resumo. Além de tudo que já foi falado que as nossas emoções, elas provocam essa alteração no nosso corpo, a nossa alimentação, o nosso pensamento, ele altera todo o sistema, nós ainda temos a influência das outras pessoas, seja os encarnados, que nos apoiam no erro, nos dão os conselhos errados, as conversas sem sentido ou menos valorosas, mas tem ainda o mundo invisível dos desencarnados, que também nos sugerem, que também nos acompanham. Mas, mais uma vez, somos nós que escolhemos estas companhias de acordo com o que nós pensamos. Então, nós sempre estamos no controle. Por isso, sempre reforçando a vigilância no que pensamos, no que fazemos, a nossa conduta. Porque as nossas companhias, elas nos chegam
do que elas veem, do que elas gostam. E se elas gostam desse nosso comportamento equivocado, elas vão sugerir mais condutas equivocadas. Então, a cada vez nós nos enterramos mais, nos prejudicamos mais. Não nos esqueçamos assim de que apenas o sentimento reto pode esboçar o reto pensamento, sem os quais a alma adoece pela carência do equilíbrio interior, imprimindo no aparelho somático os desvarios e as perturbações que lhes são consequentes. Então ele finaliza nos retomando a ideia de que o nosso comportamento que nos adoece, que é o nosso equilíbrio emocional, equilíbrio moral, é que nos pode ajudar, nos pode melhorar. Então esse foi o texto de Emmanuel. Temos ainda alguns minutos. Num outro livro de Emmanuel, tem esse parágrafo muito interessante. No capítulo 23, com o título A Saúde Humana, também de Francisco Cândido Xavier. Justifica-se o esforço dos experimentadores da medicina tentando descobrir um caminho novo para atenuar a miséria humana. Todavia, sem abstrairmos das diretrizes espirituais que orientam os fenômenos patogênicos nas questões das provas individuais, temos necessidades de reconhecer a imprescindibilidade da saúde moral, antes de atacarmos o enigma doloroso e transcendente das enfermidades físicas do homem. O que diz Emmanuel aqui, então, de forma objetiva? Que é louvável o esforço da medicina nessa busca de diminuir a nossa dor, diminuir o nosso sofrimento, mas que a cura efetivamente vem com a saúde moral. Nós temos que reconhecer que é indispensável essa nossa mudança. Porque não adianta de nada, como falado antes, toda dor, todo sofrimento, se nós continuarmos fazendo igual. Não é muito lógico? A medicina pode avançar ao extremo, ao ponto de a gente passar pela vida inteira sem sofrer uma dor, que toda doença seja curada de imediato. Mas se nós dependemos da nossa evolução moral, da nossa conduta, alguém vai mudar a forma de fazer as coisas se tem remédio para tudo? Por que eu vou mudar, eu vou me alimentar de forma correta, vou fazer exercícios, se tem remédio para corrigir tudo isso? Por que eu vou amar ao próximo, me comportar, cuidar, vigiar os meus pensamentos, as minhas más tendências, se a hora que eu adoecer eu tomo remédio e está resolvido? Não faz sentido, né? Essa matemática não fecha. Qual seria o nosso sentido de vida estar aqui, se a gente nada nos forçaria a mudar? Então, claro que a medicina tem a sua essência, o seu objetivo de nos ajudar, porque ninguém consegue pensar com dor. Ninguém num estado de uma dor extrema, com um câncer, com a cirurgia para fazer, consegue dali se refazer. A medicina, então, ela vem te dar um tempo, vem te ajudar, te aliviar um pouco para que você possa dali em diante corrigir isso. Então esse trabalho é louvável e vem evoluindo, mas é um auxiliar. Na nossa condição humana, dificilmente a medicina vai suplantar todas as dores, todas as dificuldades.
Ela vem auxiliar, dar um tempo para que a gente possa, aquele tempo necessário para aquele que está com desejo de mudar, possa mudar. Que ele não desencarne e tenha que depois voltar a fazer todo o processo. Não, vamos te dar mais um tempo para que você, se você vai resolver isso, a gente te deixa mais um pouco. É mais ou menos isso. E mais um pouquinho de Emmanuel no livro O Consolador. Esse livro eu já apresentei aqui algumas vezes, é um livro de perguntas e respostas de um grupo espírita de Uberaba que pergunta ao Chico Xavier, né, mas respondido pelo Espírito Emmanuel que o acompanhava. E eu vou ler aqui 3 perguntinhas que fizeram para ele. Vou ler alguns pedaços para a gente entender. Então perguntaram a Emmanuel, em face do esforço da medicina, como devemos considerar a saúde? Responde Emmanuel. Para o homem da terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual muitas vezes há necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da terra. Então veja que as doenças, as moléstias, como ele coloca aqui, contribuem para a nossa lapidação da alma, que é justamente o que a gente tinha comentado antes, que é quando dói é que a gente muda, e se a gente muda para melhor, a gente evolui e o jogo está ganho. É esse o objetivo das doenças. Então, novamente, ela não é uma inimiga, ela é uma auxiliar que nos beneficia na evolução. Perguntam a ele ainda, toda moléstia do corpo tem ascendente espiritual? Ou seja, como comentamos, toda doença ela começa no espírito e como não é resolvido, ela tem sequência no corpo? Responde Emmanuel, as chagas da alma se manifestam através do envoltório humano. O corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermo. A patogenia é um conjunto de inferioridades do aparelho psíquico. É ainda na alma que reside a fonte primária de todos os recursos medicamentosos definitivos. A assistência farmacêutica do mundo não pode remover as causas transcendentes de caráter mórbido dos indivíduos. O remédio eficaz está na ação do próprio espírito enfermiço. Podeis objetar que as injeções e os comprimidos suprimem a dor. Todavia, o mal ressurgirá mais tarde nas células do corpo. Então, mais uma vez, ele reforça. Toda a medicina vem para nos auxiliar, para nos dar um tempo. Mas, se não for resolvido, a doença volta, porque ela tem uma missão, que é fazer você mudar. Enquanto você não mudar, ela não vai desistir. Então, mais uma vez. E a última pergunta, se as enfermidades são de origem espiritual, é justa a aplicação dos medicamentos humanos, a cirurgia? Então, adianta fazer isso? O homem deve mobilizar todos os recursos ao seu alcance em favor do seu equilíbrio orgânico. Isso até é uma questão de, como a gente começou a palestra, de otimismo, de fé, de confiança. Tudo que tiver ao nosso alcance nós vamos fazer. Então, se tem medicamento, vamos usar.
mas sabemos que isso é paliativo, né? Vai ajudar o corpo físico, vai nos dar um tempo, vai nos ajudar temporariamente a nos organizar, mas isso é de forma não definitiva, é temporária, para que nesse tempo você possa alcançar definitivamente a tua conquista. Agora não adoeço mais disso, porque aprendi como fazer. Não dói mais a minha coluna porque eu parei de carregar peso. Se eu continuar, ela me quebra e me deixa de cama. Quem é o teimoso? É a doença ou sou eu? O homem tratará da saúde do corpo até que aprenda a preservá-lo e defendê-lo, conservando a preciosa saúde de sua alma. Então isso tudo um aprendizado, essas quedas, essas falhas, a medicina nos ajuda, nos recompõe, nós erramos, caímos de novo, mas é a nossa luta, o nosso processo. E eu gostaria de finalizar com essa fábula da peste. Diz a fábula que um viajante encontrou no caminho a peste. Ficou curioso, perguntou para ela para onde que ela estava indo. Falou: estou indo para Bagdá e lá vou matar 10.000 pessoas. Ele desviou e foi embora. Depois ele soube notícia de que morreu 100.000 pessoas. E no próximo encontro com a peste, ele foi tirar satisfação. Você me mentiu. Você falou que ia lá matar 10.000 pessoas e morreram 100.000 pessoas. E ela falou: não, eu matei 10.000. As outras 90.000 morreram de medo. Então, para finalizar, que a gente pense nisso. Se nós não estamos morrendo antes da hora de medo, por falta de fé, de esperança, de equilíbrio, de cuidados, tantos rumores que tem de doença, talvez não seja a nossa hora, mas de tanto medo a nossa imunidade baixa e a gente pega qualquer coisa e morre. Imagina eu chego lá em cima, vamos tratar assim de forma didática. O que tu está fazendo aqui? Não, eu morri, eu estou aqui. Não, mas tu não está na lista de quem ia morrer dessa peste aqui. Não, mas eu morri dessa peste. Não, mas aqui é a lista de quem ia morrer da peste hoje. Você não está na lista. Mas eu morri, eu estou aqui. Não, alguma coisa está errada. Alguma coisa você fez de errado que você morreu antes da hora. Porque hoje não era para você morrer. Então, se você morreu e está aqui, chegou antes da hora. Se você morreu antes da hora, alguma coisa você fez de desequilíbrio, excessos, falta de esperança, de fé, de confiança, resistência, otimismo. Alguma coisa de errado você fez. Então você aguarda aqui na salinha dos suicidas. Mas eu não sou suicida. Depois a gente conversa. Por que isso? Porque se não está na hora, todos nós temos um momento. Tem um dia vence o nosso contrato. Mas se a gente chegar lá antes do acordado é porque a gente fez alguma coisa errada. E sim, nós seremos tratados como suicidas, porque de alguma forma nós adiantamos o processo, não era para ter chegado lá. Então que a gente tome cuidado para que a gente não morra de medo e não do que realmente veio nos matar. Tenhamos isso em mente. Obrigado. Vamos fazer a nossa prece?
Mestre Jesus, que possamos nesses momentos de incertezas, dificuldades, medo, desesperança, que possamos buscar em Ti toda a força, todo o exemplo necessário para seguirmos. Que nós, como cristãos, possamos nesse momento mostrarmos a que viemos. É nesse momento de dificuldade que devemos mostrar o nosso trabalho, o nosso exemplo. Pois quando está tudo bem, no conforto, não há o que provar. Mas é na dificuldade que tudo o que aprendemos e ouvimos do Mestre Jesus é o momento de ser aplicado. Que tenhamos essa sensibilidade, essa coragem de seguirmos adiante, cuidando de nós mesmos, cuidando do irmão ao lado, orientando, consolando, para que possamos chegarmos todos juntos ao final. Que ninguém vá antes do término do contrato. Que possamos ser os completistas, que chegamos aqui e concluímos a missão.